será que o que ele vê é verdadeiro quando ele vem trazer? Né? Vamos supor, ele é falso profeta, pronto, mas pode trazer uma mensagem que é verdade, que é real. Pode, sim. Como é que o falso profeta trabalha, cenário? O falso profeta, como ele não é de Deus, ele é do diabo, ele trabalha com demônios. Existe o charlatão. Charlatão é aquele falso profeta lá, esqueci o nome dele lá, que fingiu com o cameraman que estava morto, ressuscitou. Aquele é charlatanismo. Tá vendo? Tá sabendo quem é? Não, esse não acompanhei. Essa ali ia muito em Angola, ele ia muito em Angola. Não. Ele é muito em Angola, esqueci o nome. Quem conhece aí que está assistindo? Dá só nos comentários. Quem sabe quem é esse profeta? Que simulou que está a ressuscitar alguém. Então, existe o charlatanismo, que são truques, né? Okay. É charlatão. Quer dizer que esse dessa categoria nem são nem sequer nem falso, nem verdadeiro. Não são falso profeta? Não, ele é falso profeta. O charlatão, o de Deus não pode ser charlatão, fingir, simular milagre. O falso profeta, ele usa o charlatanismo. Que é o charlatanismo? Ele fala assim, vamos fazer entrar saldo no vossos telefones. Ele já tem um número e o ponta de lance dele já está na cantina a carregar. Você vai ver, saldo! Mas você está num truque de charlatanismo. Essa é uma outra coisa, o charlatanismo. Agora, estou a falar daqueles de facto que conversam com espíritos familiares. Você, o que é um espírito familiar? O espírito familiar são os demônios que acompanham uma determinada família, que conhece bem o cenário, conhece teu pai, teu avô, até teu bisavô. O demônio são anjos caídos, anjos são maiores, superiores que os homens em força e em inteligência e em poder. Então os demônios, ele consegue imitar a voz do teu trisavô. Então são esses ancestrais que os panafricanistas dizem conversar com eles. Agora, aqui os panafricanistas, na concepção dele, ele está a falar, não só panafricanistas, vamos falar assim, os afrocentristas. Sim. Eles, na concepção dele, ele está a se comunicar com o espírito dos falecidos, na concepção dele. Agora, na cosmovisão bíblica, você que está a explicar para ele tem uma cosmovisão banto. Agora, você é banto, mas também você é cristão. Então, você tem uma cosmovisão bíblica. Quando aparece eu dizer assim, que anda é um demônio, eles começam a vir fazer confusão. Ei, você é africano? Não sei o quê. Porque na cosmovisão dele, aquele é uma entidade, uma divindade. Mas eu que já estou na cosmovisão bíblica, vou explicar que aquilo que você está dizendo que é divindade, é entidade, que eu não estou a respeitar a cultura africana. Na cosmovisão bíblica são anjos caídos, que caíram. Então, muitas das vezes eles conversam o espírito familiar da pessoa que está a sofrer. O próprio espírito é que está a fatigar aquela pessoa. Está ali a amarrar, para não casar, para não quer. Então, ele vai informando. Tem o charlatão, manda primeiro, ou está fazendo o seguinte, todos são falsos profetas, mas o charlatão vai levar primeiro a alma no gabinete e o ponta de lance dele, que é aqueles meninos que ficam lá ao lado dele, já entrevista a pessoa e depois ele leva o relatório nele, o problema daquela mamãe é assim. E ele vai fazer o charlatanismo no culto. Ele, Maria, a Antônia é meu marido, mas ele... Você tem um problema assim. Mas isso que ele está dizendo charlatanismo, porque o ponta de lance dele já falou com a pessoa que falou, o problema é esse, ele informou no líder dele. E o líder finge. Agora, há de facto aquele que não conversou de antemão com a pessoa. Aquele mesmo já que está no nível que o espírito lhe fala. É como o quimbandeiro só vai te perguntar o que é que te traz aqui. Você vai explicar. Ele vai te explicar. Porque o espírito está a lhe informar, esse aqui o problema dele é esse. Por isso que quem matou vai só lá volta, quem fez isso eu vou indicar quem é. Aquele não é charlatão, aquele ali é mesmo o espírito do demônio que falou para ele. Então, existe, no entanto, aqueles que são charlatões que mentem, enganam, e existem aqueles casos de pessoas que falam verdade, mas a verdade que ele está a falar está sendo usada por um espírito diabólico, como aquela moça que falou para Paulo, esses são homens de Deus que pregam, anunciam a palavra de salvação, isso que ele está a falar. Esses são homens de Deus vivos que anunciam a palavra de salvação, bem que ele está a falar. Mas Paulo, ouvindo isso, como tinha discernimento dos espíritos, Paulo repreendeu ela,
e disse, Satanás sai dela, e ela ficou liberta. O que ela falou é verdade, aqueles eram de facto homens de Deus. Mas o espírito que estava sobre ela, que lhe fazia falar, não é de Deus. Esse é o discernimento que falta em sua exterior. Não